Bom, e com toda essa crise a que a gente está se referindo aqui, não é? Troca súbita dos chefes das Forças Armadas, algo inédito na história do país, o novo ministro da Defesa, Braga Neto, publicou uma nota dizendo que nós devemos celebrar o golpe de 1964, que hoje completa 57 anos, Caroline Rosito. Exatamente, Colombo. Olha, na primeira manifestação pública aí do novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, então, divulgou essa carta dizendo que, por exemplo, a intervenção militar de 64 deve ser compreendida e celebrada nas palavras dele. No texto chamado ali Ordem do Dia Alusiva a 31 de março de 1964, o ministro diz ainda que as conquistas ali se refere, né, ao golpe de 64 como conquista, enaltecendo ali todo esse ato. E afirma que as Forças Armadas assumiram à época a responsabilidade de pacificar o país. Bom, Braga Neto se refere também à intervenção militar como um movimento e os eventos ocorridos há 57 anos, de acordo com ele, faz parte da trajetória do país. A gente lembra que essa carta, né, acontece em meio à crise gerada nas Forças Armadas, depois da demissão do ex-ministro agora, Fernando Azevedo e Silva, que em seguida levou também à saída dos comandantes das três forças, da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. A gente vem mostrando isso desde o início da semana. Ontem, depois da demissão de Fernando Azevedo e Silva, o Ministério da Defesa divulgou uma nota, uma carta também, dizendo ali que sairiam, então, que os três comandantes seriam substituídos, movimento ali que a gente lembra que é inédito desde a redemocratização. Eu volto com vocês. Na carta, nenhuma palavra às famílias dos desaparecidos, nenhuma palavra aos torturados que estão vivos, nenhuma palavra às famílias dos mais de 400, este é o número oficial, mais de 400 mortos pela ditadura militar, nenhuma palavra sobre o desaparecimento dos direitos individuais dos brasileiros ao longo de mais de 20 anos de regime militar. É esse tipo de alinhamento que o presidente Bolsonaro procura? Igor Gadelha. Olha, Colombo, é importante ponderar que nem se trata de uma carta propriamente dita, isso é um comunicado interno, né, a ordem do dia, como se fosse a pauta do dia das Forças Armadas, que normalmente os ministros da Defesa divulgam quando tem alguma data que eles querem comemorar. Isso não é novidade no governo Jair Bolsonaro. Desde o início do governo, os ministros da Defesa costumam ali dar essa ordem do dia no dia 31 de março, para comemorar o golpe de 1964. No início do governo Jair Bolsonaro, isso causou muita polêmica, porque até então, em governos anteriores, não havia aí essa comemoração, ou essa comemoração era muito discreta. No ano passado, vale ressaltar, o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, também divulgou uma ordem do dia, uma pauta ali, defendendo a comemoração do golpe de 1964, dizendo que o golpe foi ali, né, na verdade, tem até uma expressão que ele usa, que eu anotei aqui, ele dizia que o golpe de 1964 era um marco para a democracia brasileira. O próprio presidente Jair Bolsonaro, no primeiro ano de seu governo, ele pediu que as Forças Armadas fizessem essa comemoração. O general Walter Braga Neto chamou a atenção porque ele acabou de assumir e foi mesmo na véspera aí da comemoração, né, do golpe de 1964 que o Exército pretende fazer.